Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Milene e nós somos da turma de Direito do 5º ano da Faculdade FAI, e nesse semestre nós estamos sendo orientados pela professora Cristina Leitão a respeito das técnicas de mediação, negociação e arbitragem. O nosso grupo está responsável durante o semestre todo por estudar e disseminar todas as técnicas de negociação. A negociação ela não é tão disseminada quanto a arbitragem e a mediação, porém é uma técnica muito legal e de fácil aplicação no dia a dia, tanto nas nossas rotinas diárias quanto nos processos empresariais, enfim. Resumindo, o método busca com que o resultado seja satisfatório para ambas as partes, o que é bem legal e que é geralmente o que todos nós buscamos, né? Então, os meus colegas vão apresentar os tópicos relativos a essa negociação e no final a gente fica disponível para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham, tudo bem? Vamos lá? Olá, eu vou falar um pouco sobre o que é a negociação e como a gente consegue fazer o uso dela. Bom, primeiramente a gente tem que ter em mente que a negociação ela não é uma competição. Negociar é, na verdade, uma forma de chegar a um acordo e uma maneira que todas as partes saiam satisfeitas. Ambas as partes envolvidas, elas procuram influenciar o outro lado de alguma forma com seus argumentos, fazendo que ela compreenda o seu ponto de vista e aceite os seus argumentos. Há necessariamente uma troca em que ambas as partes possam sair satisfeitas com isso. As negociações, elas são baseadas em relações assertivas, onde as pessoas elas se encontram e falam francamente sobre seus interesses, expectativas, as vantagens, benefícios, os medos, dúvidas e até as desconfianças que elas possam ter. Bom, ela é utilizada nos conflitos em que não precisem o envolvimento de outras pessoas alheias à situação, como no caso de decisões cotidianas mesmo, como definir prazos, preços, o escopo de um projeto ou até as regras que vão reger uma relação jurídica, por exemplo. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias e táticas de negociação. O método mais famoso de negociação é o método de Harvard. A proposta é de que todas as partes sejam beneficiadas, diferente dos modelos tradicionais, que propõem que uma parte tenha vantagem sobre a outra. Neste método, os envolvidos são considerados aliados e não adversários. Existem 4 fatores para a aplicação deste método. O primeiro são as pessoas. Separe as pessoas dos problemas. Negociadores, antes de tudo, são pessoas. O segundo fator são os interesses. Concentrar nos interesses e não nas posições. O resultado que se quer atingir é o interesse. Os critérios. O resultado ele deve se basear em critérios objetivos e justos. E por fim, as opções. Antes de negociar, crie diversas opções com possibilidades de ganhos mútuos. Sobre o problema, não negocie posições. Independente do tipo de negociação que está se realizando, as pessoas costumam empenhar-se na barganha posicional, de modo que cada lado toma sua posição, defende suas ideias e faz concessões no intuito de solucionar a situação. Qualquer negociação ela deve ser julgada imparcialmente, utilizando-se de 3 critérios. O primeiro critério é que o acordo produzido ele deve ser sensato. Por segundo, ele deve ser eficiente e ele deve aprimorar ou pelo menos não prejudicar o relacionamento entre as partes. O exemplo mais comum é a discussão do preço de um produto entre um vendedor e um comprador, onde um joga o preço lá em cima e o outro lá embaixo, e posteriormente vão fazendo concessões até chegar ou não a um acordo. A discussão voltada a posições pode gerar acordos insensatos, porque o foco e a energia é direcionado à sua posição e não nos interesses, motivos e objetivos de cada parte, e por vezes ainda dificulta a tomada de decisões de forma objetiva e rápida, tornando o acordo menos provável. No projeto de negociação de Harvard,
O método de negociação é destinado a produzir resultados sensatos, eficientes e amigáveis. Olá, agora eu vou falar para vocês sobre o método de negociação, que é baseado em princípios ou negociação dos méritos e seus pontos fundamentais, e se desdobram basicamente em 4 elementos: pessoas, interesses, opções e critérios. Pois bem, trata-se, portanto, de uma separação das pessoas dos problemas. Concentrar-se nos interesses e não nas posições. Criar opções com possibilidades de ganhos mútuos, não só para um nem só para outro. E insistir em usar critérios objetivos. Nada de dar voltas, usar critérios ambíguos, subjetivos. Também é preciso lidar com os conflitos, sem que as pessoas fiquem irritadas. Você está ali para negociar e não para complicar aquela situação. Lembre-se que o conflito é sempre para ser resolvido. Separe as pessoas do problema. Esse é um dos elementos que compõem o método. Esse critério consiste num trabalho em conjunto entre as partes para que elas possam encontrar uma melhor solução. É preciso entender que lidar com problemas é lidar com emoções. Por isso, é preciso focar nas questões que devem ser discutidas e não na pessoa. É preciso ver o outro como um colaborador. Então, deve-se evitar um comportamento hostil para que não prejudique a negociação e não crie uma tensão desnecessária. É preciso também evitar a posição de estar sempre certo, até porque cada pessoa tem o seu entendimento, tem as suas opções, então você tem que se concentrar nos interesses, porque é isso que está lidando na negociação, e não nas posições, no que cada um tem. Mas sim, você poder entender o porquê daquilo, né? Você poder perguntar para ela, descobrindo qual é o motivo que tem por trás daquela decisão. Perguntar o porquê não, quando você propõe algo, né? Para que o que está impedindo para a pessoa aceitar a sua proposta. Então, o principal foco da negociação são os interesses das partes. Isso só é possível a partir de uma comunicação efetiva. Outra coisa, criar opções e possibilidades de ganhos mútuos. Porque primeiro você precisa identificar os interesses em comum, a conciliação dos interesses distintos, perguntar o que elas preferem. Então, a negociação não deve ser tratada como um jogo. É preciso focar nas opções que se tem e poder chegar a uma solução. Olá pessoal, eu sou o Luan. Eu vou dar continuidade à apresentação da cartilha. Eu vou falar um pouco sobre 2 tópicos. O primeiro seria o cria opções com possibilidades de ganhos mútuos. Aqui, para você criar essas opções, é necessário seguir 3 passos. O primeiro é a identificação dos interesses em comum entre as partes. O segundo seria a conciliação dos interesses distintos das partes. E por último seria o pergunte o que eles preferem. Aqui o negociador ia agir como um conciliador e ia trazer alternativas que fossem benéficas para todas as partes na negociação. Utilizando esses 3 passos, o acordo chegaria de uma forma mais fácil e eficiente que beneficiaria todas as partes envolvidas na negociação. O segundo tópico seria o insista em usar critérios objetivos. Aqui, quando a negociação estiver muito difícil e o negociador do outro lado for muito teimoso em aceitar um acordo, é importante fazer com que o processo da negociação caminhe para um padrão justo. Definindo um padrão, a negociação se desenvolverá de uma maneira mais amistosa, imparcial, justa e com o uso mais eficiente do tempo e com menores custos para as partes envolvidas na negociação. Além disso, utilizando desses critérios objetivos, os resultados do acordo serão mais satisfatórios para as partes, tendo em vista que eles não resultam da prevalência da vontade de um em detrimento da vontade do outro, mas sim a partir de critérios objetivos previamente delineados pelas partes. Dessa forma, utilizando dos critérios definidos pelas partes previamente, o resultado do acordo será mais satisfatório para todos eles. Bom, seriam esses os tópicos que eu ia abordar na apresentação, e agora teremos a continuidade da apresentação da cartilha. Obrigado. Desenvolva uma alternativa de acordo, seu BATNA. BATNA é um acrônimo que do inglês significa melhor alternativa para um acordo negociado.
Em qualquer negociação, existem realidades diferentes e algumas delas difíceis de serem mudadas. Em resposta ao poder, é possível proteger a pessoa de fazer um acordo em que deveria rejeitar ou aproveitar ao máximo os ativos que possui, com o objetivo de fechar um acordo que possa satisfazer os seus interesses. Alguns pontos é importante na hora de você fazer uma negociação. O ponto da autoproteção é quando uma pessoa fecha um negócio em que deveria ter rejeitado, ou seja, ela acaba concordando demais com a visão do outro lado e ela acaba sendo precipitada. Outro ponto é sobre criar um sistema de alerta. Ele funciona como um resultado mínimo esperado. Então, ela limita o agente na hora de fechar um negócio, ele acaba funcionando como uma margem mínima, uma margem de reserva. A insegurança que surge quando não se conhece uma BATNA. Esse é um ponto importante. Não pensar nas suas possibilidades é trabalhar de olhos fechados. É perigoso você não desenvolver alternativas e soluções na sua negociação. Então, é essencial para conduzir uma negociação com inteligência e ela bem estruturada. Quanto melhor sua BATNA, melhor é o seu poder, maior é o seu poder. Não é sobre você ter mais poder, mas sim o quanto atraente é de não chegar a um acordo. Com o BATNA é possível ter a capacidade de influenciar o resultado da negociação. O custo de usar o resultado mínimo. O resultado mínimo, ele funciona como um possível, você coloca um mínimo de valor que você pode aceitar ou valor mínimo de negociação. Isso é bom porque você não precisa pensar qual é o teu mínimo para você fechar um negócio, mas por outro lado ele pode te limitar e tirar vantagens da tua capacidade de descobrir outras formas de negociar, outras possibilidades no meio da negociação. Outro ponto é quando o outro lado é poderoso. Se a outra parte estiver em uma posição melhor, o ideal é você não transformar a negociação em uma guerra, seja ela em poder físico ou em poder econômico. Mas o outro lado ele pode até tirar vantagens numéricas da questão, mas é possível você converter recursos em poder de negociação. Ponto bem importante é você considerar o BATNA da outra parte. Você precisa conhecer o máximo a respeito da outra parte. Quanto melhor preparado você está, você poderá estimar de forma realista o que se esperar da negociação. E o ponto mais importante de todos eles é você desenvolver a sua BATNA. As alternativas atraentes, elas não aparecem do nada. Você precisa então desenvolvê-las. Para isso, você precisa elaborar uma lista de ações, caso você não consiga um bom acordo, ou então desenvolver ideias promissoras e alterá-las caso seja necessário. Outro ponto é as alternativas práticas. Escolher momentaneamente o que parecer melhor para você. São pontos bem importantes na hora de uma negociação. Oi de novo. Eu vou falar sobre uma forma de encontrar alternativas com o uso da técnica chamada Jiu-Jitsu da negociação. Essa técnica, ela busca quebrar aquele círculo vicioso de ataque e defesa que acontece durante as negociações. São 4 etapas. A primeira é não ataque a posição do outro. Quando o outro for expor a sua posição, não rejeite de pronto. Trate como uma opção possível, né? A segunda é reformule os ataques feitos diretamente para você como ataques ao problema. Então, assim, quando o outro lado atacar pessoalmente, o que geralmente pode acontecer em algumas negociações, tente ouvir, tente mostrar que você compreende, né? Deixe desabafar e ao final pegue essas críticas, né? Esses ataques e tente reformular como uma pergunta e ataque o problema. Não defenda só as suas ideias, né? Seria a terceira fase. Peça críticas também e conselhos da outra parte, né? Porque muito tempo é perdido na negociação apenas com críticas. E em vez de resistir às críticas, você pode pedir, né? O que você acha que está errado na minha posição. Então você acaba ouvindo do outro aquilo que talvez você não esteja enxergando também na sua posição. E por último, faça perguntas e espere. Às vezes as afirmações, elas causam uma resistência de pronto. Então, se você fizer ao invés de uma afirmação, uma pergunta, você talvez conseguirá uma resposta, inclusive uma resposta que você queira ouvir. Mas, óbvio, o silêncio também
é muito bom. Então, se do outro lado virem respostas ou propostas muito absurdas, então tente ficar em silêncio, né, e não atacar, ficar aguardando baixar o clima e pensar naquilo que a outra parte está fazendo. Bom, pessoal, já nos encaminhando para o final, vocês devem estar se perguntando, e se a outra parte jogar sujo? Bom, as partes numa negociação podem realmente usar de vários artifícios como mentira, chantagem, maus tratos psicológicos, né? Elas podem ser ilegais, antiéticas ou apenas desagradáveis. E normalmente a gente utiliza 3 passos para contingenciar essa situação. O primeiro é identificar o problema e questionar, né, sobre a legitimidade e a conveniência, tentar negociar. O segundo é identificar a tática que eles estão utilizando, né, e tentar abordar ela pelo outro lado, né, discuti-la para que se torne menos eficaz. E por último, um recurso chamado melhor negociação de acordo, a MANA, é retirar-se da sala. Se você estiver saindo por motivos legítimos, provavelmente a outra parte, que também quer resolver o problema, vai te chamar de volta para a mesa de negociação, né? Algumas táticas escusas que a gente chama, elas podem ser divididas em 3 categorias, que é a fraude deliberada, a guerra psicológica e a tática de pressão posicional. A fraude deliberada é a forma mais comum dos truques sujos, né? Elas podem ser por meio de dados falsos. Por exemplo, o carro rodou 20 mil quilômetros, mas ela informa que rodou 5 mil. A menos que tenham bons motivos para confiar na pessoa, nunca confie, né? Sempre tente não deixar que alguém traga dúvidas ali para a sua negociação e te ataque pessoalmente. A guerra psicológica, ela se destaca na tentativa de constranger outra pessoa, por meio de situações tensionantes, como por exemplo a tratativa da negociação em ambientes que não deixam a outra parte à vontade. E a tática de pressão posicional, ela estrutura a situação de uma forma que apenas um dos lados possa fazer concessões, né? E a famosa frase, pegar ou largar, por exemplo, faz parte dessa técnica de pressão posicional. Porque, por exemplo, você oferece 75 mil num negócio que vale 200 mil, pegar ou largar, né? Essas exigências demasiadas, elas causam um atraso na negociação, dificultam, causam estresse. Então, é interessante identificar esse tipo de problema durante a negociação e tentar fugir deles. Um negociador, ele sempre tem que estar preparado para tudo isso. Então, assim, concluindo, negociar é uma prática que está inerente a todos, né? E que diariamente a gente vai se deparar com demandas que exigem algum tipo de negociação para a gente poder alcançar aquilo que a gente quer. E para isso a gente pode utilizar essas habilidades, esses conhecimentos, estratégias para alcançar o resultado satisfatório para nós e também para outra parte, que é o mais interessante, né? A negociação, ela é a tentativa da solução buscando assegurar um acordo que seja benéfico e mútuo para todos. O bom negociador, ele apresenta essas habilidades que a gente demonstrou durante a apresentação, ele conhece, ele percorre essas etapas e ele busca excelência para desenvolvê-las, né, durante todo esse processo, na busca de resultados positivos para as partes envolvidas. Então é isso, pessoal. Nós gostaríamos muito de agradecer a atenção de vocês, em nome da FAI, em nome da nossa turma, em nome da nossa professora Cristina Leitão, e dizer novamente que a gente fica disponível para sanar dúvidas, responder perguntas que vocês tenham. E convidamos também vocês a darem uma pesquisada e conhecerem mais essa técnica, que não é tão divulgada, mas que é bem interessante e pode ser utilizado no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigada mesmo e até breve a todos!